Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato e eu quero ministrar mais uma mensagem ao seu coração. Que não te falte fé. Acompanhem comigo que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Eu quero ler com vocês os versos 31 e 32. O contexto dessa passagem é mais ou menos o seguinte: era Páscoa, Jesus tinha acabado de servir a ceia, Judas já tinha saído da mesa para dar início no seu plano de traição, quando começou uma discussão entre os discípulos de Jesus sobre quem entre eles parecia o maior. Então Jesus, para variar, se utiliza dessa situação para começar a ensinar para eles sobre o significado de ser o maior no reino de Deus e o significado de governar a partir do céu. E na sequência, ele começa a liberar o seu governo sobre eles e de alguma forma a profetizar os próximos acontecimentos. Porque Jesus sabia, ele já estava ciente de que os discípulos o deixariam sozinho e se dispersariam durante a sua prisão. Então, nós chegamos na nossa passagem. Acompanhem comigo. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Olha que diálogo, gente. Pedro, eu tenho que te dar uma notícia. Sim, senhor, pode falar. O que o senhor quer? Vamos lá, me diz o quanto que o senhor me ama. Me diz o quanto que o senhor vai me abençoar. Me diz as coisas lindas que o Senhor vai fazer na minha vida. Não, Pedro, dessa vez não. Dessa vez eu preciso te dizer que Satanás pediu permissão para tentar você e para peneirá-lo como trigo. E você disse que não, né, Senhor? Não, Pedro, eu disse que sim. Mas fica tranquilo. Eu vou orar por você para que não te falte fé. Em algum momento, você já se perguntou: Senhor, de que lado que o Senhor está? E Pedro: Senhor, como que o Senhor vai me entregar Satanás para me tentar? Sim, Pedro, mas tranquilo. O que eu vou colocar em você é uma substância. O que eu vou colocar em você é um elemento. E o que eu vou colocar dentro de você será o suficiente para que vença não um demôniozinho qualquer, mas para que você vença o próprio Satanás. Então, gente, escuta. Não importa a medida de trevas que nós tenhamos que enfrentar. Não importa a medida de guerras que tenhamos que enfrentar. Não importa as batalhas que tenhamos que enfrentar. Não importa. O que nós portamos dentro é mais poderoso do que todo o inferno. E você sabe o que é? É uma palavra de 2 letras. Fé. Fé é o suficiente para vencer todo o inferno. Fé é o suficiente para vencer todos os inimigos que se levantam contra a nossa vida. E as situações e tentações que Deus permite é para que se veja o quão poderoso é a nossa fé. Nunca subestime alguém com fé. Nunca subestime a sua fé. Porque a fé que portamos em Cristo é o suficiente para nos manter vivos em meio ao fogo. Será então por isso que o inimigo está o tempo todo trabalhando para roubar a nossa fé? Pedro teve que entrar nada mais e nada menos que no campo das trevas. Ele teve que enfrentar um momento em que o inimigo iria o rodear de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, trazendo sobre ele culpa, condenação, temor, perseguições, vontade de morte. O diabo fez passar por todas as sensações de morte que ele jamais poderia imaginar. E o que o livrou? A fé. A fé o livrou. Se há algo que nos levanta mais do que vencedores, é esta fé que nós portamos em nosso interior. E às vezes, certas situações não nos servem para ver as coisas que se passam por fora, senão para descobrir as coisas que nós temos dentro de nós. Essas coisas que Pedro teve que passar foi para descobrir o poder da fé. Há algo que você tem e que te vai sustentar em qualquer tempo em que você esteja vivendo. E isso se chama fé. Necessitamos estar muito atentos à palavra do Senhor, porque na realidade, às vezes a nossa mente natural, quando escuta a palavra, nos parece tão distantes da nossa realidade, nos parece histórias tão maravilhosas, contudo tão distantes da nossa realidade. Em alguns casos, quando escutamos uma pregação, nós dizemos: puxa, isso é tão lindo, mas o que eu vivo é tão distante dessa realidade. A minha realidade é outra, o que eu vivo em casa é outra coisa, no trabalho.
O que eu vivo na escola é outra coisa. E na verdade, é disso que se trata essa mensagem. De te mostrar uma realidade diferente. De te mostrar a realidade de Deus. Quando se está pregando, quando se está ensinando a palavra, nos está abrindo um campo de novas oportunidades, onde se está colocando diante dos nossos olhos a mesma realidade que Deus pode produzir na nossa vida, na nossa realidade e em tudo que nós administramos. Então nos encontramos sentados em um assento bendito e nós somos enfrentados por duas realidades: a que Deus nos oferece e aquela que nós vivemos. Mas a atenção fará com que a realidade de Deus se coloque tão poderosamente dentro de nós, que nós sairemos convencidos de que a nossa realidade humana é mudada pela realidade de Deus. Então, você sai de uma mensagem como essa com uma fé que ninguém te pode tirar, com uma fé que ninguém te pode roubar. Porque Deus, através da sua palavra, está te propondo o que Ele está determinado a fazer. Cada vez que você se expõe à palavra de Deus, haverá em sua mente uma batalha de realidades. Por isso, nessa mensagem, eu decido juntamente com você em crer em Deus sobre qualquer realidade que você esteja vivendo e abraçar o que Deus nos propõe sobre qualquer coisa que estejamos passando. Haverá momentos que caminhar com Deus significará momentos de profundos êxitos. Porém, não haverá êxito sem que primeiro venha as batalhas. Batalhas que são importantes, batalhas que são significativas, batalhas que não são o resultado de que o diabo tenha poder, senão batalhas que são o resultado de Deus processando nossas vidas através de certas confrontações com as trevas. Essa passagem que nós lemos há pouco mostra pontualmente o senhorio de Cristo e o serviçal que é Satanás, o servo que é Satanás, o escravo que é Satanás. Porque não se pode tocar em nada que pertença a Jesus Cristo. E disso o diabo sabe muito bem. Ele não pode tocar em ninguém que é de Jesus Cristo. As Escrituras afirmam, e nisso nós acreditamos, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, não pode tocar e não vai lhe tocar. O diabo pode ser mau, ele pode querer nos destruir, mas ele não é tonto, ele não pode tocar no que pertence a Deus. Todas as vezes que se levantou e tentou tocar algo em que é de Deus, ele foi muito mal. Nós já vimos nas Escrituras. Toda vez que ele quis tocar em alguém, ele teve que pedir permissão a Deus, porque não se pode tocar em algo que é de Deus. E se Deus o permite, não é porque seja tirano. Se Deus o permite, é porque algo Deus já tem em seus planos. Porque algo já está pensando em nosso favor. Porque se alguma batalha se levanta contra nós, não é porque o diabo tenha poder, senão porque Deus esteja pensando algo poderoso para fazer em nossas vidas. Nenhuma batalha é sem propósito, meus irmãos. Precisamos tomar tempo para aprender sobre a importância de desfrutar de Jesus Cristo. Porque Deus em tudo o que faz com o fim de produzir mais frutos de justiça em nós. Eu finalizo esse vídeo orando para que Deus aumente a sua fé, e não só isso, mas para que o faça conhecer a parcela de fé que já existe em seu interior. Porque no dia mau, nos dias de luta, nos dias de batalhas, uma única coisa é que vai importar, e é que não te falte fé. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.